Boa noite. Aqui estamos nós para a nossa roda de conversa sobre essa ação, a orientação para a ação evangelizadora espírito da infância, subsídios e diretrizes. Nós vamos ler do livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca. O pensamento é uma poderosa força eletromagnética que pode abrir portas ou fechar caminhos. A alma ou o espírito é um ser essencialmente energético e sua energia varia de acordo com o padrão de pensamentos e sentimentos que está irradiando. Quando alguém alimenta pensamentos tristes, estará produzindo uma energia negativa correspondente e essa energia se volta contra a própria pessoa que a produziu, deixando-a abatida, doente e sem forças para enfrentar os desafios de sua vida. Nenhum tipo de pensamento deixa de ser compartilhado pelo corpo. A mente está conectada com cada célula de nosso organismo, de modo que qualquer tipo de pensamento, positivo ou negativo, reverbera em cada célula e em cada órgão do corpo. Faz para a gente, Deise, por favor, a oração. Então, vamos lá. Mentalizando a figura de Jesus, que é o nosso mestre e amigo, que caminhou pela terra, conhecendo todas as mazelas, os miasmas de cada um de nós, né, seus irmãos que ali estávamos. Com o pensamento nele, a gente inicia esse nosso encontro agradecendo por essa oportunidade. Te agradecemos, irmão amigo, por nós termos essa chance de nos encontrarmos, nos reencontrarmos todas as semanas para trocar ideias, estudando, nos esclarecendo sobre essa ação evangelizadora tão importante para todos nós e para todos que caminham conosco, principalmente para as nossas crianças, que são o nosso foco principal. Que nós, nesse instante, Senhor, consigamos ter os pensamentos voltados para o Senhor, para que as nossas mentes sejam abertas, simbolicamente falando, no entendimento de tudo que vai ser conversado aqui. Que consigamos captar tudo que o estudo dessa noite tem para nos oferecer. Que os coordenadores espirituais de cada uma de nossas casas, eles possam estar conosco, auxiliando-nos a captar esse entendimento. E assim a gente se sentir mais fortalecido, mais seguro para nós prosseguirmos nessa nossa tarefa tão iluminada e que tanta satisfação nos traz. Enfim, Senhor, que as suas bênçãos possam estar conosco. Que Deus, nosso Pai de amor e bondade, possa iluminar o nosso encontro, mas que essa mesma luz possa abranger as nossas casas, onde temos a nossa família consanguínea, as nossas casas, onde temos as nossas famílias espirituais, possa abranger, Senhor, a tua luz divina, toda a nossa pátria, a pátria do Evangelho, nosso Brasil, e que essa mesma luz possa estar misericordiosamente sobre toda a nossa terra, a nossa futura morada de regeneração. Que em seu nome, então, Jesus amigo, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai amoroso, justo, nós possamos iniciar mais uma feliz reunião da ação evangelizadora na noite de hoje. Que tudo transcorra sob o teu amor. Que assim seja, graças a Deus. Gente, é assim com muita alegria, né? A gente está aqui novamente para dar continuidade ao nosso estudo. Estamos chegando ao fim dessa primeira parte, né? Vamos chegar nas diretrizes. Então, são momentos bastante significativos para todos nós. Antes de passar para a Tânia, eu gostaria de agradecer a participação dos companheiros na nossa Ciranda da Evangelização, no dia 22. Foi uma oportunidade muito rica de troca, e a gente agradece aí a presença dos companheiros
Inclusive, o nosso material está disponível no nosso canal, né? Quem não pôde assistir, mas quiser ver algum material, é só acessar o nosso canal. Vamos lá, Marta. Boa noite a todas, né? Sempre muito bom estarmos aqui novamente para fazer esse estudo, para ter esse encontro, né? Essa partilha, essa troca que é muito interessante. A gente vai hoje para a letra E, que são os espaços de comunicação social. A gente está vendo os diversos tipos de espaços, né, dentro do contexto da evangelização. Então, já vimos, né, já conversamos sobre os espaços de convivência familiar, espaços de confraternização, espaços de vivência e ação social, e hoje vamos para a letra E, espaços de comunicação social, que no livro impresso é página 99 e no PDF é 72. Aí, só para a gente lembrar, eu acho que eu até comentei no finalzinho do nosso último encontro, né, essa comunicação social dentro da OCE, que é a nova orientação, a orientação ao centro espírita, né? OCE, a versão atualizada que saiu esse ano, eu até olhei aqui no nosso outro encontro, né? Essa comunicação social dentro do organograma da Federação Espírita Brasileira é uma área da Casa Espírita, que é a área de comunicação social. E essa área ela envolve a palestra pública e a divulgação da doutrina espírita, envolve exatamente esses dois trabalhos, né? A palestra pública e a divulgação da doutrina espírita. Então, o nosso tópico, ele começa com uma frase muito bonita do Francisco Thyssen, que ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira, em que ele fala assim: o nosso é um trabalho que não cessará, porquanto estaremos sempre apresentando propostas novas e adequadas a cada época, sem fugirmos às bases do programa estabelecido, que são os pensamentos de Jesus e da codificação, conforme nola ofereceu Allan Kardec. Então, isso aqui reforça bastante esse pensamento dele, a questão que a gente tem que se atualizar, né? Não atualizar a doutrina no Evangelho, mas atualizar os mecanismos, né, os recursos, as formas que a gente vai ter que trabalhar. Então, dentro disso aí que é falado, né, eles colocam aqui que é necessário e fértil, que nós vamos encontrar, né, a necessária e fértil interface entre a evangelização e a comunicação social espírita, áreas há muito estruturadas no seio do movimento espírita, mas que muito tem a explorar de modo integrado e colaborativo na seara da edificação de hábitos cristãos. E aí vão ser colocados vários tópicos aqui bastante interessantes, né? Hoje eu reli, que eu já tinha estudado na outra semana, né? Especialmente nesse momento, parece que isso aqui foi escrito porque a gente está vivendo agora, né? Não que a gente não usasse as ferramentas antes, mas antes elas não eram tão importantes, quase imprescindíveis, como estão sendo agora, né? Há 1 ano e meio praticamente. Então, eles destacam que alguns aspectos que são importantes para a gente ler, a gente comentar, porque realmente são coisas que não vão mais nos deixar, né? Porque quando nós retornarmos presencial, todo esse aprendizado a gente vai levar, né? Tudo isso que a gente está fazendo, de aprimoramento, de jogos, né? De plataformas que a gente acabou conhecendo na pandemia por necessidade, a gente com certeza vai utilizar isso na Casa Espírita quando nós voltarmos, né? Vai dar-se uma mudada na nossa evangelização presencial. Eu estou com essa impressão que a nossa evangelização presencial ela vai voltar enriquecida. Eu sinto isso, ela vai voltar enriquecida com tudo que a gente aprendeu, com tudo que a gente conquistou nesse tempo todo, né? Que eu acredito que, pelo andar da carruagem, né? A gente até o final do ano continua nesse ritmo, aí vem recesso, férias e tal. Então, assim, foi um período de muito aprendizado, de muitos desafios também, mas que eu vejo que a maioria das pessoas, a maioria dos evangelizadores enfrentou o desafio, né? Para uns foi mais desafiador, para outros menos. Eu percebo que, no geral, a maioria, né, até pela nossa casa mesmo, eu percebo, a maioria enfrentou o desafio, poucos que não enfrentaram. Então, isso é muito significativo. E mostra para a gente também uma coisa, né, que as coisas acontecem quando tem que ser e vem sempre para nos promover, né, para que a gente possa se melhorar.
o que a gente nem imaginava que fosse passar por isso, né? A gente, claro que usava alguma tecnologia, botava um vídeo e tal, mas, de repente, a gente teve que se reinventar na nossa prática da evangelização. E foi muito bom. Então, eles colocam aqui vários aspectos, né? O primeiro, que são vários não é asterisco, não. São 2 sinaizinhos, né? As tecnologias e ferramentas de comunicação devem ser usadas permanentemente na evangelização de infância. Então, isso aqui é uma coisa que a gente já está fazendo, né? Os evangelizadores de infância devem ser capacitados para a implementação das ferramentas de comunicação como recursos pedagógicos, né? Se antes a gente usava, né, um vídeo, algo assim, um vídeo do YouTube, eu levava um vídeo no pendrive, né? A gente hoje já usa outros recursos, outras ferramentas, outras plataformas. E é interessante que quando coloca uma coisa que é muito importante, e que aí que a Casa Espírita tem que estar atenta, né? Que é capacitar os seus trabalhadores. Foi o que, né, ou a Casa Espírita ou os conselhos, né, regionais ou estaduais, os diversos órgãos, né, que estão dentro da unificação, tem que estar atento para isso. Como a gente teve agora a ciranda da evangelização aqui em Campos, né, do 21º seu, e teve uma parte dedicada a essa capacitação, para que o evangelizador esteja preparado para implementar essas ferramentas na sua atividade, né? Ou, fora disso, a própria casa, a gente pode oferecer isso também. Nós chegamos até a fazer um pouquinho aqui na nossa casa, fazendo online para algumas companheiras, e a gente acabou precisando parar, mas eu agora já estou pedindo a reunião de diretoria que a gente pudesse instalar a internet até logo agora, porque a gente vai precisar instalar quando voltar, a nossa casa não tem. E aí, pensando em fazer grupinho, que já está mais sabidinho, levar 2 colegas para a gente fazer lá no grupo, que tem varanda, tem jardim, continuar fazendo essa capacitação. Porque a gente percebeu que a dificuldade no manuseio das ferramentas virtuais é fruto da dificuldade mesmo, são pessoas que não têm manuseio, não conseguem manipular o computador ainda. Então, se você não tem o básico da informática, você não consegue utilizar uma plataforma. Você não está familiarizado com aquela linguagem, com vários detalhes, né? Então, isso é assim, uma percepção que eu até me cobrei muito, que eu demorei muito para perceber. Eu via sempre as pessoas falando que não conseguiam, que não sabiam, mas como que a gente leva tempo, às vezes, para identificar qual era o problema? O problema não é a plataforma. O problema é a falta de familiaridade com o computador. Então, é muito importante, né? Quem não tem familiaridade com o computador, porque é impressionante, há umas pessoas também que elas têm uma certa rejeição, né? Não sei se ficaram com medo, não sei. Eu percebo que pessoas da nossa faixa etária, que eu não considero pessoas velhas, né? Velho tem que ter 80, 90 anos, aí já a gente pode até considerar com todo respeito. Mas eu vejo pessoas até no meu ambiente escolar também que elas não correram atrás. Eu estava até falando com uma colega minha de área, que a filha que faz as coisas para ela. Gente, você precisa aprender isso, precisa se libertar, né, da filha. Mas a pessoa cria para ela mesma uma incapacidade, né? A gente também tem que estimular as pessoas que elas são capazes de aprender. E aí a gente vê isso no ambiente profissional, muitos colegas são os filhos que fazem. Hoje uma mesmo me perguntou, que o diretor pediu para enviar, todo mês a gente faz isso, envia tudo que a gente fez online, forma uma apostila com aquele conteúdo, eles juntam tudo para dar essa apostila para os alunos que não conseguem. Tem gente que... hoje eu vi uma pessoa falar para mim que ela não sabe mandar as coisas pelo WhatsApp, aí me ditou o número do Pix, eu até ri, porque isso é tudo tão comum, né, e como facilita a nossa vida. Aí a colega hoje falando isso, a gente todo mês faz, eu falo, você vai pegar tudo que você fez, mas eu percebi que ela não tem familiaridade. Eu acho que ela não mandou nenhum até hoje, não sei, como ela é muito antiga na escola, acho que ela está com alguma regalia, porque a gente está fazendo isso desde o começo do ano, todo mês, acaba o mês. Hoje mesmo eu fiz o meu. Você junta tudo e manda um arquivo em Word. Então, essa capacitação do trabalhador da Casa Espírita, e aqui eu colocaria, não só... tem muita gente que não... E sabe o quê? Né? A pessoa não sabe também aquela coisa, né? Não tem vontade de saber e tem raiva de quem sabe, mais ou menos o que a gente falava quando era criança. Não quer aprender, né? E aí a gente vai fazer o quê? A gente insiste até um certo ponto, né? Mas eu fiquei muito feliz também que a gente viu companheiros que deslancharam. Tem algumas poucas agora que precisam, desde que contribuir com alguma coisa. Olha só, amiga, eu não tenho 80, não. Eu tenho 61, mas eu tenho uma dificuldade. Entendeu? No sábado, para fazer o trabalho de tarde, assim, né?
eu pedi ajuda, mas aí pedir ajuda é normal, né? A Vanusa foi uma que me ajudou, outra amiga ajudou também, mas eu liguei para o meu filho 3 vezes. Liguei para ele, pelo amor de Deus, me socorre aqui, vai. Porque acontecia coisas, né? Porque assim, para mim, o computador, ele não repete sempre o mesmo problema, ele aparece um problema diferente. E aí a gente fica assim, e na hora do trabalho me dá um desespero enorme. Na nossa evangelização online de quinta-feira, à noite, nós começamos em abril do ano passado. De abril até janeiro, eu não conseguia comer nada antes da evangelização. Tudo embolava, eu não conseguia engolir, de nervosa que eu ficava para a coisa estar certa. E eu tinha um filho que morava aqui comigo, que me dava um suporte enorme. Aí, em janeiro, ele foi para São Paulo. Eu disse, mãe, agora você vai ter que se virar. Aí foi, mas aí eu falei, agora eu tenho que me virar. Aí eu consegui, agora eu passei a conseguir, depois de janeiro, comer alguma coisa antes da evangelização, porque eu não conseguia. E a gente emenda depois na reunião pública, eu ia comer às 9h pouca da noite, no de reunião pública, eu botava o microfone fechado e comia alguma coisa, porque ficava nervosa mesmo, numa tensão de que... E tinha ele para me dar suporte. Então, eu vejo assim, tem coisas que, assim, elas são de uma... Parece que são assim da intimidade de uma pessoa. Entendeu? Por exemplo, a Vanusa faz um vídeo que eu nem faço ideia como é que ela faz aquilo. E ela faz um vídeo para gente toda semana, entendeu? Ela está ali, ó, Vanusa, o vídeo. Entendeu? Aí eu consigo ver, né? Ver detalhes no vídeo pronto, mas não me peça, né? Para, sabe, contribuir fazendo, porque eu acho, Marta, não sei se é um bloqueio psíquico, né? Eu digo que meu protetor não treinou comigo no plano espiritual, ele não me colocou fazer nada, não. Ele me fez reencarnar nula, porque foi assim um esforço supremo para mim chegar a esse ponto aqui, né? E não tô com 61, não estou nos 80, que você botou que só 80 que tem dificuldade, não é? Não. Mas muita gente da nossa idade tem, mas você está enfrentando o desafio, né? Eu sempre falo para as meninas, gente, se liberta de marido, de filhos, porque se a gente ficar agarrado com alguém que a gente sabe que faz para a gente nunca vai fazer sozinho, né? Mas é assim mesmo, né? E meninas, as minhas meninas aí, ó, dá nervoso mesmo, dá sim, porque é uma coisa que a gente não tem domínio sobre aquilo. A gente pode até dominar a informática, mas na hora o arquivo some, a internet cai, você deixou arrumadinho lá para você compartilhar do YouTube, aí na hora o negócio dá uma confusão. Então, assim, a gente não pode, na hora ali, a gente tem que tentar manter a calma, né? E aí, o que a gente está fazendo na nossa evangelização? Como a gente está em equipe, são sempre 2 evangelizando. A gente está na turma dos maiores, e Tânia e Celisa, a turma dos menores, eu e a Alessandra, turma dos maiores. A gente nunca fica sozinho com compartilhamento. A gente sempre coloca com mais 1 ou 2, que nem estão, às vezes, na aula, só para na hora, se der alguma zebra, aí a pessoa já fala, não, Martinha, compartilha para mim, ou Ale, compartilha para mim. A gente sempre faz essa jogada também, porque a pessoa já fica nervosa na hora aí que não consegue achar mesmo. A gente já tem esse plano B, né, Alessandra? Deise, pode ficar tranquilo que não é só você que fica nervosa, não, tá? Eu fico nervosíssima, muito nervosa. Martinha sabe. Eu acho que todas nós, né? A gente... Né, por mais assim que você tenha assim o conhecimento das ferramentas, você fica já à vontade em compartilhar, que é o nosso caso, né, compartilhar os arquivos, as coisas, mas o nervoso, gente, não tem jeito. Eu fico muito nervosa, muito mesmo. Aí as colegas falam assim, gente, você estava nervosa, mas não parecia que estava. Mas eu fico gelada. Depois que vai passando aqueles primeiros momentos e tudo, que eu estou vendo que está tudo dando certo, aí eu vou acalmando, mas pode ficar tranquilo que não é só você, não. Acho que todo mundo fica um pouquinho tensa, né? Porque a internet, né, a gente tem medo, né, de falhar, de dar qualquer problema, né? Martinha sabe, né, Martinha? Nas reuniões, né, Martinha? Nas reuniões públicas, nas né? reuniões públicas, fala não. Eu acho que eu até falei lá na nossa casa que estão de marcação comigo, porque agora ó, que a gente passou a fazer pelo StreamYard as palestras, poucas pessoas estão na direção da palestra pública, né? E todas as 3 vezes que a palestra caiu, a gente combinou assim com essas pessoas. A gente está lá na palestra, faz a direção, o palestrante entra. Se o palestrante cair, a gente tem que continuar, não vai deixar as pessoas sem nada, né? E para mim,
para mim, aumentar a minha experiência 3 vezes, 2 foi com a mesma pessoa, e a terceira também, todas as vezes, com as pessoas, ninguém nunca caiu reunião, só cai no meu dia. Aí você tem que estar ali, mas eu acho que alguma coisa a gente tem que aprender, né, com isso. Tem que estar sempre preparada, né, para entrar ali na hora e saber continuar da onde a pessoa está falando. A gente não sabe também, muitas vezes eu não sei o que a pessoa construiu, mas realmente é um grande desafio, porque é algo que a gente não dá conta. Porque quando a gente sabe que a gente dá conta daquilo que está sob o nosso controle, é mais fácil. Mas a internet está fora do nosso controle. A internet oscila, o arquivo, né? Várias coisas acontecem. Mas eu penso assim, isso é normal. Né? O importante é a gente seguir em frente, continuar tentando vencer os desafios. Vanusa também quer contribuir, né, Vanusa? Boa noite. A Deise estava falando que eu faço os vídeos, né? Assim, isso também foi um desafio para mim, porque eu também nunca dominei a tecnologia, nunca mexi em computador e nada disso. Mas aí, quando a gente começou com a evangelização online, a gente ia contar a historinha, né? Aí a gente dividia, cada uma contava um pouquinho. Só que aí vinha, o cachorro de casa começava a latir, a internet caía, né? Aí começavam aqueles barulhos atrapalhando, às vezes a gente não conseguia ouvir, o som sumia, comigo aconteceu umas 2 vezes, na minha hora meu som sumia, aí alguém tinha que pegar, né? E aí eu fui fuçando uma maneira de fazer diferente, aí fui conseguindo fazer os videozinhos com PowerPoint. Mas assim, eu vou fuçando, eu vou lá curiosa, eu vou mexendo aqui, vou mexendo ali, vou descobrindo as coisas. E o que eu acho também assim muito bacana no nosso grupo é que a gente também divide muito o trabalho, né? Então, quando uma vai fazer o trabalho, ficam várias com aquele plano B também, né? Com o material ali, se uma cair, a outra compartilha e tal, e uma vai ajudando a outra. A gente tem também no nosso grupo a Angélica, uma outra companheira nossa, que às vezes quando eu não consigo, Angélica, me ajuda isso assim, eu não estou conseguindo fazer isso. Angélica, como é que eu faço isso aqui? Então ela vai ajudando, porque ela sabe um pouquinho mais. Então a gente vai trocando. Então eu acho que essa troca que junta tudo, e aí o trabalho vai fluindo, vai ficando bacana. Então eu acho que esse período da pandemia está sendo muito bom para a gente aprender muita coisa. Eu estou aprendendo coisa pra caramba aqui de computador, de Zoom, de Meet e tal, né? E aí a gente vê, né? Como ele colocou ali no iniciozinho, ele tem que ele cita a Gênesis, que ele diz que os espíritos que estão reencarnando são espíritos que já vêm preparados com essa tecnologia, né? A gente vai vendo que as crianças, elas têm muito mais facilidade. Meu filho de 9 anos, às vezes eu estou aqui meio enrolada. Mãe, peraí, mãe, tira a mão, deixa que eu faço para você. Aí ele vai tudo rapidinho, resolve aqui para mim. Ele tem 9 anos, nunca fez curso de informática, nem nada. Começou a mexer no computador para jogar videogame. E às vezes eu estou aqui enrolada, eu erro nas coisas, ele, mãe, peraí, deixa que eu faço para você. Ou então, às vezes, eu estou fazendo aqui o videozinho, né? Ele olha, mãe, essa figura não ficou legal, não está combinando com a outra figura que você botou, porque uma vez ele falou isso para mim, que eu fiquei assim, olhando para a cara dele, a senhora botou essa figura, é um desenho, mas aquela outra figura que a senhora colocou é realista, não está combinando não, mãe, ou você bota tudo desenho, ou você bota tudo realista. Eu fiquei olhando para a cara dele assim, da onde que ele tirou isso? O protetor dele treinou ele. Não é? Treinou ele. Então, a gente vê essas características nele. Aí, outro dia, aqui durante a evangelização, a gente colocou uma atividade, ele olhou assim, mãe, meu filho, fala cada coisa. Você acha que a gente é bobo? Que a gente já não sabe a resposta disso aí, mãe? Isso aí está muito fácil, mãe. Isso aí está muito fácil. Isso aí eu já sei a resposta rapidinho. Então, a gente vai vendo as exigências deles, que eles estão um passo à frente da gente, né? E aí a gente tem que correr atrás, porque senão a gente fica para trás, a aula acaba ficando, a aulinha acaba ficando desinteressante, né? Às vezes ele acha tudo muito fácil, tudo muito simples, acaba ficando desinteressante. Aí a gente tem que ficar inventando outras coisas para prender a atenção dele. Então, eu acho que isso é muito bacana. Eu acho que a gente está se enriquecendo muito nesse sentido, né? Então, a gente vai deslanchando. Muito bom, Vanusa. Né? Esse aspecto também da equipe evangelizadora na nossa casa, estou sempre comentando, eu percebi isso também. Passou a ter mais união entre os evangelizadores, né? Pela própria necessidade, né? Eu senti isso, passou a haver muito mais união, sem aquela cobrança que o outro não pôde, que o outro não fez, um dando a mão para o outro para ajudar, né? Já Tânia e Celise, que estão aqui na telinha também, elas entraram nas aulinhas da EJA, só como elas já tinham mais domínio do computador, elas deslancharam, já estão no ensino superior. Deslancharam, adquiriram segurança, a gente treinava a beça, né? A professora é chata, manda treinar um monte de vezes,
Ficaram super espertos e aí já seguiram em frente. É isso aí. Tudo a seu tempo, né? A gente tem que encarar como desafio, né? Dar aquele frio na barriga e tal. Todos nós, na verdade, ficamos, porque é algo que a gente não pode dar conta. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade com isso também. A gente quer dominar, como se fosse um livro que eu posso abrir e saber que eu vou abrir na página tal e está ali bonitinho, mas não é. Aí, dentro disso do que a Vanusa trouxe, o quarto tópico fala muito disso. Olha, o interesse natural das crianças pela tecnologia e pela comunicação pode ser canalizado para a sua atuação como participantes e colaboradores em atividades do Centro Espírita, né? Com esse boom que teve agora na pandemia, a gente pode utilizar, às vezes, os jovens, mas muitas coisas a gente pode pedir para que eles façam, né? Porque aí é uma maneira também de envolvê-los. A gente lá na nossa casa já fez isso muitas vezes com os jovens, mas agora a meninada, eu percebo assim, essa meninada já veio de lá sabendo, né? Nós estamos aprendendo aqui para levar para o outro lado, porque eles já desceram sabendo. Então, a gente pode usá-los também para isso, né? Às vezes, numa aula, para fazer um vídeo, fazer alguma coisa, né, usando a tecnologia, ou fazer um jogo, porque eles estão dominando isso daí. Então, aqui é muito interessante. Eu já tenho o interesse natural, que é o que move tudo, e canalizar esse interesse para o trabalho da Casa Espírita, né, para atividades diversas em que a gente precise. O item anterior, né, fala da adoção de ações evangelizadoras perante a infância com a implementação de ações de divulgação do espiritismo nos diversos meios e veículos de comunicação, de acordo com a realidade de cada célula do trabalho espírita. Também adequar, né, essa questão da participação deles nas atividades de divulgação da doutrina, que a gente pode também enquadrar de alguma forma dentro daquele trabalho que a gente vai realizar, né, usando alguma dessas tecnologias. No item seguinte, vai ser colocado os elementos que integram a ação evangelizadora espírita, que é um conjunto, né, criança, jovem, evangelizador, coordenadores de infância e juventude, a família e o meio social, devem ser considerados no processo de comunicação social espírita, especialmente no que tange a característica da mensagem, linguagem e canais mídias mais eficazes, né? É ter aquele olhar sensível, né? Porque eu estava até falando com o pedreiro que está aqui em casa hoje, que eu achava que todo mundo tinha celular. E esse ano, quando a nossa prefeitura municipal passou a trabalhar pelo WhatsApp, eu cheguei à conclusão que nem todo mundo tem celular, porque o Brasil é um dos países que tem mais celular por habitante, é mais de um, se eu não me engano. E aí você cai na realidade, o lugar que eu trabalho é para o interior, mas não é considerado zona rural, é uma mini cidadezinha, e muitos alunos não têm celular. Então, essa adequação aqui também que está falando desse conjunto, o evangelizador, o jovem, a criança, a família, a gente também vai ter que ter cuidado. Por exemplo, lá na nossa casa, a gente tem um grupo que a gente chama de mãezinhas, são as senhoras assistidas, avós, mães. E aí, por exemplo, muitas não analfabetas. Então, quando você vai no mês da família, que você vai trabalhar alguma coisa com elas, se você usar slide, coisas, mesmo que seja uma coisa muito curta, a gente tem que lembrar que muitas não sabem ler. Então, você tem que ler, né? Você tem que ler para elas. Se você vai fazer um joguinho, uma vez eu fiz um joguinho com elas, até no chão, assim, com várias figuras que era para ensinar como é que faz o culto no lar, orientar, né? E elas foram mexendo nas figuras, nós fomos montando. Então, a gente tem que pensar nessa questão desse processo de comunicação, né? O que a gente vai usar? Tem que olhar quem é aquela criança. A gente pega, por exemplo, um primeiro ciclo de filho de frequentador, já está alfabetizado. Pega, muitas vezes, um primeiro, até segundo e terceiro de uma família mais carente, que a criança não sabe ler ainda. Então, a gente tem que ter esse tato, né? Na hora do que a gente vai utilizar para esse processo de comunicação, porque não tem problema se não ler, mas a gente vai usar um outro recurso, né? Porque Jesus ensinou o evangelho a pessoas muito simples, né? Pessoas simplíssimas do povo, e passou a mensagem. Então, eu vejo que hoje em dia a gente quer isso. Claro que se a gente puder ter, é bom os recursos, uma sala boa, um ar-condicionado, maravilha, né? Mas a gente pode evangelizar de outras maneiras também. Porque tem esse perigo também da gente acabar se apegando tanto à tecnologia e perder a simplicidade, né? Usar tanto, às vezes, os recursos tecnológicos, esquecer aquela simplicidade de um livro de histórias, por exemplo, que as crianças amam, de um joguinho ali, que não seja na tela do computador, né? De um joguinho ali, todo mundo sentado no chão, de uma dinâmica.
Então, a gente tem que ter esse olhar também cuidadoso. Vocês acharam mais alguma coisa? Eu não vou comentar esse último parágrafo, não vou deixar para vocês. Oi, Marta. Eu fiquei Fala. lembrando aqui de uma questão, quando você está falando isso. Lembra daquele retroprojetor, antigamente? E depois veio agora o PowerPoint. Uma vez eu ouvi uma companheira fazendo uma reflexão que eu considerei bastante interessante, que a gente tem que ter muito cuidado no uso dessas tecnologias, porque você pode acabar ficando tão engessado ali também que você perde de trabalhar o seu magnetismo pessoal. Aí eu falei assim, Jesus, eu estava numa época, eu estava usando muito slide. Aí eu falei assim, na próxima palestra eu não vou fazer slide nenhum. Vou eu. Gente, tem diferença. Tem diferença porque você fica ali com os slides, por exemplo, né? Você fica amarrado ao que você botou ali e você perde até mesmo, acredito eu, a influência dos espíritos no trabalho que você estiver fazendo. Então, realmente, a gente tem que ter cuidado no uso também das tecnologias para a gente não exagerar. Eu me lembro que quando eu fiz serviço social, lá atrás, década de 80, final da 70, início da 80, eu lembro que tinha uma professora que eu já ficava assim, meu Deus, é hoje que fica tudo escurinho, e ela com o projetor. Todo dia da aula dela era isso. E era entediante, realmente. Enjoado aquilo, entendeu? E hoje não é diferente com a questão do PowerPoint, né? Essa questão da tecnologia é uma coisa interessante que a gente tem que aprender a mediar, né? Na nossa casa espírita, acho que lá mais ou menos em 2015, por aí, a gente resolveu resgatar, não tinha essas tecnologias que nós temos hoje, mas usávamos muito o PowerPoint, né? A gente resolveu resgatar recursos antigos, quadro de pregas, varal didático, mas olha, foi uma alegria, aqueles aventais com feltro, né? Então, as crianças ajudavam a colocar. Então, eu acho que é muito isso que a Daísa falou. Acaba nos aproximando mais das crianças. E tem mais um detalhe, quando a gente está no PowerPoint, a gente só vê aquela telinha, a não sei que você tenha 2 monitores. E aí você não vê a reação das pessoas, você, né? Então, assim, até eu não sou de palestra, eu digo assim, de fazer palestra. Meia hora é muito pouco para eu falar sobre alguma coisa, sabe? Então, eu não sou da palestra. E o meu marido faz. E eu disse para ele, eu prefiro essa palestra, quando tinha no presencial, assim, olho no olho, assim, sabe? Você olhar para as pessoas e você olhar assim, né? PowerPoint, gosto, mas eu prefiro a palestra, o estudo, sim. Eu acho que tem que ter sempre o PowerPoint para guiar as ideias. Mas a palestra eu gosto sem o PowerPoint para ser algo diferente, mais próximo das pessoas, né? Mas a gente tem que resgatar jogo de dados, assim, né? Assim, jogar dados, assim, para fazer alguma coisa, gincana, mímica. Então, a gente começou lá as crianças ajudaram a fazer quadro de prega, aquele outro, esqueci, aquele que botava bombril atrás, né? Então, eu acho isso muito importante, a gente resgatar isso, não ficar só... A tecnologia, eu acho que hoje em dia ela nos aproxima no sentido de aproximar os distantes. Eu aqui em Santos estou participando desse estudo com vocês, mas não pode ser só isso, né? Principalmente estudo com as crianças. Concordo plenamente com o que você falou, com o que as outras companheiras falaram. Eu sempre falo na nossa casa que a gente tem que ter cuidado, porque senão a gente fica usando tanta coisa já pronta e mina a nossa criatividade. Eu sempre uso essa expressão, né? Mina a criatividade. O ser humano, ele é criativo, cada um dentro das suas habilidades, né? Mas ele é criativo. Então, a gente tem que ter... Esse estudo que nós estamos fazendo abriu muito os nossos olhos para isso, né? O olhar sensível, a escuta sensível, a fala sensível. Então, ter esse olhar sensível também. Porque, às vezes, você vai fazendo tanto aquilo como alguém falou, acho que foi a Vanusa, aquilo se torna tão repetitivo que, daqui a pouco, a criança também fica enjoada daquilo, ela quer uma coisa diferente, né? Então, a gente tem que ter sempre esse meio termo, né? Buscar o meio termo.
E aqui no finalzinho do parágrafo tem algumas sugestões de como usar essa tecnologia e envolver a nossa criança, a família, né? A fotografia, filmagem, uso de câmeras de vídeo, tecnologias e ferramentas de comunicação, como a internet e as mídias sociais. Tudo ótimo, unido ao que a gente já tem e pedindo sempre a Deus que a gente tenha bom senso, né? Para não se tornar tão repetitivo e tão dependente a ponto de minar a nossa própria criatividade das crianças também, né? Pessoal, mais algum comentário sobre esse item? Espaços de comunicação social? Tudo bem? Então, vamos passar para o último tópico, que é o F. O F vai falar dos espaços de integração da criança nas atividades do centro espírita e do movimento espírita. E começa com uma frase do Dr. Bezerra de Menezes. A expansão do movimento espírita no Brasil, em número e em qualidade, está assentada na participação da criança e do jovem, naturais continuadores da causa e do ideal. É tão interessante esses estudos dos espaços, né? Eu achei magnífico isso daqui, assim, nunca tinha estudado dessa forma, de ver como que ele é amplo, como que ele é abrangente, como que ele é importante para que a gente estabeleça os vínculos, né, com a nossa criança. Então, aqui no primeiro parágrafo, eu destaquei aqui na segunda linha, proporcionar o acolhimento à criança e à família de forma fraterna e alegre, é zelar pela construção de um vínculo afetuoso com a instituição, de modo abrangente e com as diferentes áreas e atividades que nela se realizam. Então, algumas coisas aqui bem importantes que a gente não pode esquecer, né? O acolhimento, que é super importante, a construção do vínculo de afeto com a instituição, com as nossas casas espíritas, de modo abrangente e com as diferentes áreas e atividades que nela se realizam. Aquilo que a gente sempre tem lembrado, né? Que a evangelização não é um setor estanque dentro da casa espírita, tem que estar interligado com outras atividades, né? Na casa e até fora da casa. Aí eu me lembrei aqui, Adaísa, da nossa noite de arte espírita, da nossa semana espírita também aqui do Norte Fluminense, né? Quando sempre que possível a gente tem essa participação das crianças de várias casas num ambiente que agora está sendo virtual, mas quando era no presencial, a criança sai da sua casa para estar participando de uma noite de arte, de uma semana espírita, uma noite de arte espírita ou de algum outro evento fora da casa. Então, ela se integra com a própria casa e também é oportunizado a ela conhecer, né, crianças de outras casas e fazer essa interação que é super importante. Então, no segundo parágrafo... Inclusive, Marta, falando isso, eu me lembrei, nós temos um grupo, pessoal, que é mais para o interior, vamos dizer. E a gente se lembra, assim, como que eles ficavam felizes de sair lá de Santa Cruz, que é um distrito, e ir para a Liga Espírita para fazer a apresentação. Era, sim, uma alegria. E o pessoal tem, né, uma receptividade enorme. E eles ficavam, tipo assim, para nós é uma novidade isso, né? Muito lindo aquilo. E dentro dessa questão do vínculo afetivo, são experiências que marcam. Eu nunca me esqueço de uma vez na minha juventude que eu fui nesse grupo. Eu com mais duas amigas que eram um pouquinho mais velhas, num Fusca, a gente foi lá para esse lugar, nessa casa espírita muito simples. Sabe que eu nunca mais me esqueci disso? Então, são coisas marcantes que a gente tem que propiciar que a nossa criança também tenha esses momentos inesquecíveis, né? Porque você não esquece jamais. Aí eu vou abrir um pouquinho para vocês, né? Porque aqui tem várias coisas importantes. O que vocês acharam aí de mais importante que a gente possa conversar, né? No segundo parágrafo está falando dessa compreensão do sentido amplo da evangelização, né? Isso é uma coisa que a gente precisa, nós que acreditamos nisso, a gente precisa trabalhar isso com as nossas equipes, né? Até com a direção também da Casa Espírita, né? Porque a gente precisa do apoio dos dirigentes, né? Graças a Deus, na nossa casa a gente tem, né? E eu sempre falo, a gente só começa a ter essa visão maior quando a gente se envolve com outras atividades além da evangelização. Sábado mesmo eu estava falando para os meninos, não pensa que vocês vão ficar a vida toda só evangelizando criança, porque vão surgir outras atividades.
E aí, nessa posição, estando em outras atividades, a gente consegue enxergar muito melhor a nossa casa. Fala, Deise. Tá aberto. Eu acho, Marta, que assim, eu acho que falta enfatizar aqui a ligação com a parte mediúnica da casa. Porque todas as nossas crianças, como todos nós, trazemos aqueles espíritos que não nos querem bem ainda e que dificultam, às vezes, esse acolhimento à criança. A criança vem rebelde ou a criança vem trazendo, às vezes, um comportamento que dificulta o entrosamento. E, assim, a gente fala muito no apoio do dirigente. É claro que a direção da casa, né, tem que ver a importância da evangelização, tanto infantil quanto juvenil. Mas eu sinto falta de uma enfatização na necessidade de a gente estar junto no mediúnico. Nós, na nossa casa, nós temos reuniões mediúnicas, às vezes, específicas para a evangelização infantil, específicas para a mocidade, porque não que a espiritualidade, claro que quem comanda a parte mediúnica da casa é a espiritualidade, né? São os coordenadores espirituais. A gente vai pedir, vai enfocar ali que aquela reunião seja para o atendimento às crianças, por exemplo. Mas a espiritualidade é que sabe quais são os espíritos necessitados que vão ser tratados. Isso aí a gente não tem dúvida. Mas a gente, pelo menos, pede para que sejam tratados aquilo ali. Porque, assim, a gente sempre na nossa casa, houve essa, vamos dizer assim, né, essa integração. A gente leva o nome das crianças para todas as reuniões mediúnicas. A gente tinha um médium vidente, né, que antes da pandemia ele já teve um problema renal e teve que se afastar da casa, ele faz hemodiálise e está bastante debilitado, né? Mas era o evidente, era o médium vidente, que a gente tinha uma dirigente que chamava ele às vezes e dizia assim, vem cá, seu Valtemir, olha essa criança aqui para mim. Ele ficava às vezes na sala um tempinho, depois ele chamava a coordenadora, dizia, né, que era a tia Verinha, dizia, olha só, essa criança, né, ela precisa de um atendimento especial, essa criança traz isso, ela é acompanhada desse, ela tem afinidade com isso. E eu sinto falta, às vezes, dessa vinculação de forma mais efetiva nas nossas apostilas. E, gente, né, nós somos espíritas e a gente sabe que nós não andamos só com o nosso anjo da guarda, está sempre, mas nós não estamos sintonizados sempre com ele. Então, eu sinto falta disso. E quando você fala que acolhimento à criança, à família, nossa, como é necessário ali um trabalho mediúnico, muitas vezes, para que envolva aqueles espíritos que acompanham aquela família, como tem aqueles que a gente pede para acompanhar as nossas, né? Porque as nossas são iguais a dele, tem os mesmos irmãozinhos que ainda não são nossos amigos, para que a gente consiga fazer um trabalho mais efetivo. Eu sinto falta aqui desse item. Deise, você falando assim, eu me lembrei, eu não sei se alguém daqui assistiu, o Cosme Márcio fez um trabalho com a gente, com os trabalhadores da reunião mediúnica, eu não sei se Marta estava. Foi umas 3 semanas atrás. E Cosme deu um depoimento pessoal muito interessante. Ele é de Três Rios, ele é um estudioso de Kardec, né? Ele hoje mora no Sul, mas ele é de Três Rios, no Rio de Janeiro. Ele dizendo que ele, com 14 anos, ele participou da reunião mediúnica. Não que ele seja médium ostensivo, é médium no sentido que todos nós somos, mas não ostensivo. E ele falando que aquela possibilidade dele ter visto o trabalho, né, ter se aproximado da sala mediúnica, foi vital na vida dele. Ele falou assim, depois eu fui para a universidade e vi muitos amigos meus espíritas que se afastaram do movimento espírita, da doutrina, porque é um ambiente de pressão, a gente sabe, não é um ambiente acadêmico, mas eu não tinha dúvidas, porque eu vi a comunicação dos espíritos
eu tinha certeza que os espíritos existem e se comunicam. Eu achei aquilo tão forte, né? E quando você fala isso, Deise, realmente, né, a gente levar, por exemplo, médiums para conversar com as crianças maiores, das perguntinhas dele, dentro das possibilidades, ou numa reunião de mocidade, como que enriquece o trabalho quando se faz isso. É lógico que vai ser o que vai se falar com crianças, por exemplo, de 9, 10 anos, né? Tem que se ter cuidado, lógico, mas com a mocidade pode ser mais aprofundado isso e como enriquece a vida de nossas crianças e nossos jovens esse tipo de experiência, né? A gente na casa, isso há mais de uns 15 anos atrás ou mais, a gente fazia isso. Trazia um médium, a gente preparava as perguntas e a aula naquele dia era assim, as perguntas que as crianças quisessem fazer para os médios. Eles faziam antes, a gente anotava, claro, para a gente, né, fazer uma coordenada, não ficar até um negócio, né, repetitivo, e trazia um médium, convidava um médium. Isso era geralmente no sábado. E aí ele ficava ali, aqueles 50 minutos, só respondendo as perguntas das crianças, contando de acordo com a curiosidade deles. Mas uma pergunta levava a outra, né? Porque existe assim, muita curiosidade. O que existe naquele dia que eu não posso ir? Né? Que às vezes a minha mãe vai, minha avó vai, que a reunião é de porta e eu não entro. Por que eu... Né? E eles vêm, por exemplo, quando acaba a evangelização, a gente entra numa sala, fecha a bola. Por que acontece naquela sala de porta fechada? Né? Isso existia, existe a curiosidade, né? O que eles fazem lá? E aí a gente fazia isso era muito bom. Eu acho isso, a gente deve resgatar isso depois no presencial, né? Trazer um médium, um trabalhador que eles conheçam, para eles perguntarem à vontade, né? Isso era muito bom. Estou rindo aqui, me comunicando com a Alessandra telepaticamente, que a gente está preparando um projeto para outubro sobre o livro dos médiuns, né? Vai ser Mediunidade, Desafios e Bênçãos. E aí a gente estava matutando sábado, o que a gente vai trabalhar para as crianças e tal. Eu estava um pouco preocupada com algumas coisas, mas ouvindo vocês falarem agora, já me deu uma reanimada, porque eu estava um pouco preocupada Eu tive essa ideia de levar para até sugerir na mocidade. E a gente pensou também para as nossas crianças maiores. Mas eu fiquei com algumas preocupações, assim, né? O que vai ser falado, se as crianças não podem ficar impressionadas. Se bem que eu acho que elas não fiquem, não. Eu estou preparando aqui uma historinha das Irmãs Fox, estou adaptando um livrinho aqui, e quem fica com medo é a gente, né? Que tem medo de meninos do barulho. Ah, isso eu não tenho, não. Eu tô usando esse daqui, gente, que livrinho. Ó, Crianças Médiums. Ah, também tem. Esse também é bem legal. Esse também tem. Esse aqui é muito legal. Aí eu tô pesquisando esse aqui, que é o antigão. Esse aqui Esse aqui é saiu, o do... muito legal. Esse aqui é bem antigo. O meu tá velhinho. Roswell Fantasma de Hydesville, de Palhano Júnior. Eu hoje comecei a trabalhar nisso daqui. Esse aqui veio no Círculo também. Esse aí é muito legal também. Ah, esse aí... Não foi no Círculo, não? Qual é o autor, Deise? Lamartine Palhano, L. Palhano então Júnior. É o mesmo. Acho que é o mesmo que mudou de nome. Será? Porque esse aqui é de Palhano também. Então. Deve ser Será essa aqui, que deve ser mudou edição de nova. nome? Será? Eu acho que deve ser outra, né? Manda uma foto para mim do prefácio. Aqui eu está, comparo segunda edição revisada e ampliada. Da La Chatre, a editora. Esse aqui não. Esse aqui foi editado pela Federação. Não. O meu é muito antigo, gente. Esse eu não tenho, não. Pela Federação Espírita. Clube de Arte, eu troquei. Ah, tá, porque eu não tenho esse, não. Quando eu for aí, o meu é velhinho. Eu vou botar no Então, pessoal, bota as fotos do grupo. Vou deixar contigo, que eu tenho outro. Que é uma forma bota pra gente, que aí eu vou dar uma olhada. Agora, o autor é o mesmo, é o Palhano Júnior. Só uma sugestão. Eu tenho pesquisado muito pequenos vídeos por causa do estudo que a gente está fazendo no Livro dos Médiuns, no grupo, e a gente gosta de usar. Tem uns videozinhos bem pequenos das mesas girantes, de 4 minutinhos, de 3, que são excelentes. Tem aquele Douglas Home, foto dele, volitando. Então, são vídeos
pequeno, não tem nada assustador. As mesinhas, quer dizer, não sei como que a gente ficaria essa mesinha ficar subindo, né? Eu até mexi com o pessoal e falei assim, gente, será Quem que se a fica gente assustado tivesse... somos nós, adultos, que essa meninada aí não se assusta com nada. Será que se a gente tivesse uma reunião e a mesinha se erguesse, como é que a gente ficaria? Aí tem as mesinhas fora, eles observando, ver se não tinha nada. E são vídeos pequenos, de 4 minutos, de Interessante. 3. Manda para a gente, Adaíse. Interessante, porque a gente está começando, já está falando sobre esse trabalho. Tá querendo E o fazer legal é que com não essas é irmãs coisa, Fox. tem até maior, vídeos maiores, mas legal que tem vídeos assim pequenos, de 4 minutos, curtinhos. Interessante, que a nossa proposta é trabalhar muito em cima da realidade, né? Aquela que a gente viu aqui na apostila, da realidade para o conceito. Né? A partir de mostrar uma coisa acontecendo, tipo Chico Xavier, Divaldo, psicofonia, psicografia, para dali tirar o conceito. E do teatro também vão sair os conceitos que a gente quer. Você quer ver um caso que eu adoro? É um caso de Divaldo Pereira Franco, num congresso internacional, quando Leon Denis, ele psicografa Leon Denis, e a mensagem é espelhada, gente. Uhum. Aquilo, para mim, também. Eu já usei isso na evangelização para jovem, por exemplo, interessantíssimo. E ele faz colocação na mensagem que tem como se confirmar que é ele. Essa mensagem espelhada, eu fiquei encantada com isso. Legal. Legal. Depois manda esses videozinhos pequenininhos, vão ser legais. Mas vamos lá. O que mais nós temos aqui? Deixa eu colocar os óculos aqui. Aí no terceiro parágrafo, né, é o que a gente já falou. Né? Além do espaço específico da casa espírita, participação das crianças em eventos e comemorações da própria casa. Então, quando a gente faz algum evento maior, né, ensaia algumas coisas com as crianças, coloca para participar, porque vai fazendo essa interação que eu penso que é importantíssima. Essa interação entre as diversas faixas etárias da casa, da criança ao idoso. A gente tem que estar olhando muito para isso também, porque a sociedade nossa está sendo um pouco cruel, às vezes, com as pessoas mais velhas, com as pessoas idosas, né? O Brasil é um país que está envelhecendo e a gente não vê o país preparado para isso, a sociedade, muita gente ainda preconceituosa. Na casa espírita, a gente tem toda essa oportunidade de fazer esse entrelaçamento. Quando a gente faz algum trabalho diferente, ou faz um projeto, como a gente vai fazer agora, a gente pega desde a evangelização de infância até o adulto. Então, você envolve todos os círculos etários da casa. E vai favorecer a questão da integração e essa sensação de pertencimento, né? A estabelecimento de vínculos, vai tudo se entrelaçando dessa forma. Porque né? Lá no grupo também a gente faz uma coisa que a gente já faz há décadas, que é muito bonito, é um momento desses. Na última sexta-feira do ano, a nossa palestra pública é sexta-feira, 20 horas. Na última palestra do ano, a evangelização é na parte de cima. Todas as crianças descem, né? Aí acabou a palestra, eles descem, já ficam esperando na sala de passe, em silêncio, eles entram para poder fazer a prece. Uma criança faz a última prece do ano. Então, eles chegam ali no salão, vê o público que está ali, a assistência e tal. Então, são coisinhas assim que a gente pode ir fazendo, né? Com a nossa criança, pode fazer com o nosso jovem também, né? Para que ele vá se vinculando cada vez mais às nossas instituições. Se tem mais alguma coisa importante aqui. Achei outra coisinha também que eu marquei aqui. Foi no último parágrafo, né? Quando fala dos eventos, né? Fora da casa espírita. Participação em espaços de atividades, em congressos e eventos espíritas. E aí eu me lembrei, né? Está ficando cada vez mais comum os congressinhos espíritas, como teve agora do estado do Rio de Janeiro, né? Até estava assistindo de novo esses dias para pegar algumas ideias. Foi sobre o livro dos médiuns. E está cada vez mais comum. E eu tive a oportunidade também que eu fui ao congresso, antes um pouquinho da pandemia, eu fui ao congresso de Goiás, a primeira vez que eu fui. E lá é um congresso anual, e todo ano tem o da juventude, o congresso dos adultos e o congressinho. E é muito emocionante, eu já tinha assistido em vídeo, que desde 2015 eu estava acompanhando pela internet. No momento final, aquela criançada toda se apresenta com uma música da Cacá Rezende, geralmente, que foi ensaiada durante o congressinho. Então, quando as cortinas se abrem, é uma coisa emocionante. Já era emocionante no vídeo, ver ao vivo foi muito emocionante, mas é tanta criança,
Aí abre aquela cortina, aquelas crianças todas arrumadinhas com os evangelizadores, os apoios, aí cantam, se apresentam e é a finalização do congresso. Eu particularmente, acho muito bonita essa iniciativa que muitos estados já estão tendo de fazer o congressinho, né? Dos jovens e das crianças, porque até para os pais facilita, né? Aqueles pais que querem participar, já sabe que seu filho vai estar bem entregue lá na infância ou na juventude e vai criando esse hábito também nas crianças, né? De participação, de interação. É bem bacana mesmo. Aqui também falo do que eu já falei, né? Convivência intergeracional nas ações. Porque as crianças ficam se sentindo super importantes, né? De estar ali, né? Preparando para entrar no palco com aquele público todo adulto. Então, é o que a gente pode fazer também na nossa casa, né? Propiciar esses momentos para as nossas crianças. Vocês querem comentar alguma coisa do item F, meninos? Alguma outra coisa que eu não falei, que eu não levantei? Eu queria comentar essa questão das crianças conhecerem crianças de outras casas espíritas. Isso é muito importante, né? Aquilo que Bezerra fala, o movimento vai chegar em breve, eles é que vão estar conduzindo o nosso movimento, né? Existe no Brasil uma juventude muito unida. Não sei se vocês foram naquele primeiro encontro de evangelizadores lá em Guarapari que teve. E eu ficava observando os jovens de várias cidades diferentes, de vários estados diferentes, como eles se amam, como eles estavam juntos. Eles é que vão ser os líderes, os presidentes das federativas, né? Então, se nós pudermos propiciar para as crianças na nossa cidade, no nosso estado, e assim vai crescendo esses momentos, as crianças vão ver que elas não são únicas. Tipo assim, existe vida fora da nossa casa espírita, né? Então, isso é muito importante. Então, eu acho que fortalece demais o nosso movimento. Eles vão criando vínculos entre as próprias crianças da evangelização na nossa casa espírita, vão criando vínculos com outras crianças, com outros jovens, e também eles se sentem realmente super importantes quando eles vão representar a casa espírita, né? E a gente brinca assim, olha a responsabilidade que é, né? Eu acho isso muito importante a gente fazer esse tipo de atividade, muito mesmo. Muito bom. Alguém quer fazer mais algum comentário? Tranquilo? Então, chegamos finalmente, né? Ao final da primeira parte das orientações, né? Dos subsídios para a ação evangelizadora da infância. Agora vamos para a parte 2, que é mais técnica, né? É mais técnica. Eu estava olhando aqui, hoje estava pensando em como que a gente vai trabalhar isso aqui, que é bastante técnico, né? Essa parte das diretrizes. A parte mais gostosa realmente foi a que a gente terminou hoje, que é a parte da ação mesmo, ali, do dia a dia da evangelização. Então, para o nosso próximo encontro, que vai ser dia 21, então, né, Adaísa? 21 de setembro, né? Meu Deus. Vou botar aqui a data. Porque 7 é feriado. A gente vai entrar na parte 2. Né? É o dia que começa a primavera? Diretrizes para a ação evangelizadora espírita da infância. Então, meninos, agradeço a presença de vocês, né? Um bom final de semana e até o nosso próximo encontro. Maravilha, gente. Vamos, então, fazer nosso momento de oração, né? Agradecendo a presença de todos. Vamos pedir para a Alvina fazer para a gente a nossa prece final. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai amado, a Jesus, nosso modelo e guia, aos irmãos espirituais que inspiraram ao estudo de hoje, para que possamos adquirir um pouco mais de entendimento através das intuições espirituais que nos trazem, agradecendo ao encontro de hoje. Pedimos fortalecimento ao movimento da evangelização espírita do nosso estado,
das nossas regiões, que possamos vibrar para que esse movimento cresça e que essa união entre as casas possam melhorar. Que possa nos inspirar também, Senhor, para um planejamento quando estivermos retornando ao novo, ao encontro mais presencial, que possamos ser inspirados nesses estudos para um futuro próximo. Muito obrigada, Senhor, que possamos estar novamente no próximo encontro. Que assim seja, graças a Deus. Isso aí, gente. Uma boa noite para todos. Tchau, meninas. Boa noite, meninas. Até a próxima. Até a primavera. Até a próxima. Primavera. Boa noite para todos. Boa noite, bom trabalho para todo mundo até lá, hein? Se Deus quiser. Vou então fazer uma provocação. Cada um tirar uma foto. Todo mundo aqui tem um jardim em casa? Eu tenho. Eu tenho Então na varanda, vamos- certo? Tem na minha varanda também. Ótimo. Vamos Tá tirar lindo, uma aliás. foto bonita e vamos postar no dia do nosso estudo. Pode ser? Pode. Só lembra a Choveu, gente, vamos gente. botar da Isa lá perto. A gente no jardim ou só o jardim? Eu acho que pode ser a gente no jardim. Essa moda não, Deise. O jardim tá mais bonito que a gente. Os filhos estão lindos, tá tudo lindo. Beijo, gente. Boa Tchau, noite. gente. Boa noite, Um Bial. beijo. Somos jardineiros de Jesus, né? Com certeza, jardineiros, É isso aí. amor. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.